Olá, pessoal. Eu sou Francisco Silva e este é o canal Se Preparando para a Eternidade. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Nós vamos falar hoje a respeito do novo nascimento. Nós temos na palavra de Deus muitos textos que se referem a respeito do novo nascimento, o qual é uma necessidade cristã. Quando uma pessoa ela nasce de Deus, então aí que acontece realmente uma transformação total e completa em sua vida. Você de repente está começando agora a buscar na palavra, então participe conosco dos nossos estudos aqui neste canal. Eu peço desde já que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, também se inscreva em nosso canal para que nós possamos então alcançar mais pessoas. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra então em João capítulo 3. Nós vamos falar a respeito de um encontro entre Nicodemos e o Senhor Jesus. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, esse Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Ele não era uma pessoa comum, mas ele era uma pessoa que tinha realmente grande representatividade entre o povo judeu. A Bíblia deixa bem claro que ele era um dos principais e ele ficou muito impressionado com os sinais, com os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Por isso, ele foi procurá-lo à noite para falar com ele. E ele deixou claro que ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer tais sinais se não fosse da parte de Deus. Continuando no texto, diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, o que o Senhor Jesus deixa bem claro, essa questão do novo nascimento, que se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Esse ver, na realidade, é um ver espiritual. Quando uma pessoa, ela realmente nasceu de Deus, ela consegue ter uma visão espiritual das coisas. Isso é estar no reino de Deus. Por exemplo, uma pessoa que não nasceu de Deus, quando acontece algo muito ruim, uma notícia ruim, de repente problemas na vida dela, ela fica muito abalada. Ela fica extremamente abalada por causa daquela notícia ruim ou um acontecimento negativo, porque ela não vê o reino de Deus. Então, quando uma pessoa nasce de Deus, realmente, ela contempla as coisas espirituais. E, é claro, ela passa também por lutas, por dificuldades, porém, ela se sente segura, porque ela está no reino de Deus. Ela não está mais vivendo somente de acordo com esse mundo aqui visível, mas um reino espiritual que é invisível, que ela não vê com os olhos físicos, mas espiritualmente ela consegue ver. Nós temos o exemplo de Eliseu e o seu discípulo, em 2 Reis, a partir do capítulo 6, no versículo 15. Você pode acompanhar com a gente. Diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são
os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, nós podemos aqui ver que Eliseu, ele estava totalmente seguro de si, ele não estava com medo. Havia uma grande multidão de soldados contra eles, com cavalos. Então, algo de se realmente apavorar. Porém, o profeta Eliseu estava muito tranquilo, porque havia o reino de Deus dentro dele. Mas o seu discípulo, como não tinha esse nível espiritual, estava totalmente desesperado. Continuando no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então podemos perceber aqui que quando Deus tirou daquele moço aquilo que impedia que ele enxergasse o reino de Deus, ele enxergasse, contemplasse o reino de Deus, então ele ficou seguro. É isso que o Senhor Jesus quer dizer com aquele que nasce de Deus, então ele consegue ver o reino de Deus. Uma pessoa nascida de Deus, ela não vê somente dificuldades, mas ela olha para as coisas espirituais, que mais são aqueles que estão com ela do que aqueles que estão contra ela. Por exemplo, você de repente tem muitas coisas contra você acontecendo, dificuldades, problemas, mas existe um Deus vivo e poderoso que é muito maior do que todas essas coisas que você está passando. Vamos continuar no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos, ele pergunta: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Quer dizer, Nicodemos estava ainda entendendo as coisas que o Senhor Jesus falava como se fossem coisas do mundo material. Mas o Senhor Jesus naturalmente não estava referindo-se ao mundo material, não o nascimento físico, mas sim o nascimento espiritual. Então o Senhor Jesus, ele fala novamente: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa entrada no reino de Deus é que faz a grande diferença na vida de uma pessoa. Não somente frequentar uma igreja, é importantíssimo que a pessoa esteja na casa de Deus, ela tenha sua comunhão, mas sobretudo é necessário que ela venha nascer de Deus. Então ela vai estar realmente dentro do reino de Deus. E quando você está no reino de Deus, então você passa a ser uma pessoa totalmente diferente. Por isso, o Senhor Jesus, ele diz que é nascer de novo, quer dizer, uma nova criatura, uma pessoa totalmente diferente daquela que era antes. Continuando no texto, no versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há cristãos que são nascidos da carne, e há cristãos que já são nascidos do Espírito. Não que esses que são nascidos da carne vão ficar sempre assim nessa situação, mas eles podem vir a nascer do Espírito. Então, se a pessoa nasceu da carne, ela só vai produzir frutos da carne. Não há uma outra opção. Se ela nasceu do Espírito, então ela vai estar em condições de produzir frutos do Espírito.
É como, por exemplo, existe um pé de laranja, aquele pé de laranja ele vai produzir laranja, ele jamais vai produzir melancia. Você não vai poder ver um pé de laranja que quando chega a época de dar seus frutos, você vai contemplá-lo e está ali melancias. Não, na realidade aquele pé de laranja ele tem condições de dar laranja. Já o pé de melancia também, por sua vez, ele não vai produzir laranjas, mas sim melancias. Assim é o que é nascido da carne. O que tipo de fruto que ele vai produzir? O fruto carnal, as coisas que são da carne, mas o nascido do Espírito irá produzir os frutos próprios do Espírito. Nós vamos então ao livro de Gálatas. O apóstolo Paulo ele se refere às obras da carne e os frutos do Espírito. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas a partir do capítulo 5, no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, quando uma pessoa ela anda no Espírito, ou seja, ela está na presença de Deus, ela é nascida de Deus, então ela não vai satisfazer a concupiscência da carne, ou seja, as coisas relativas da carne, a imoralidade, as coisas que não agradam a Deus. Continuando no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então há uma disputa entre a carne e o Espírito. A carne é a vontade própria, é o egoísmo, o ego, e a vontade do Espírito é a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, como nós podemos verificar que está com E maiúsculo, se referindo ao próprio Espírito Santo. Então, uma pessoa nascida do Espírito Santo, então ela consegue se sobressair, ela consegue vencer a vontade da carne. Continua dizendo, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, a única maneira de lutarmos contra nossa própria vontade é através de estarmos em comunhão com o Espírito Santo. Continuando no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, todas essas obras são obras da carne, né? A prostituição, o apóstolo Paulo enumera várias aqui, como tantas outras, inveja, bebedice, então são tantas coisas que fazem parte das obras da carne. Então a pessoa não nasceu do Espírito Santo, ela pode até sim vencer um ou outro, mas ela não consegue se sobressair sobre essas obras da carne, que são muitas, como podemos perceber. Mas diz assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, é muito importante da gente saber que quando a pessoa ela realmente nasce de Deus, então, como está dizendo aqui o apóstolo Paulo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, quando a pessoa nasce de Deus, então ela anda no Espírito. Ela consegue vencer, enfim, a vontade da carne.
Voltando ao Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus diz assim a Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o Senhor Jesus faz uma analogia, uma comparação entre quem é nascido do Espírito e o vento. Ou seja, o vento sopra onde quer, há uma independência do vento. Ninguém pode reter o vento. Você não consegue controlar o vento. Assim, uma pessoa nascida do Espírito, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser controlada. Só existe um que controla a vida dela, é o Espírito Santo. Ele guia os pensamentos dela. Nós vemos muitas pessoas que são manipuladas por outras. Você pode conhecer pessoas que entram num caminho ruim, por exemplo, de drogas, começam a fazer muitas coisas erradas e muitas vezes elas são influenciadas por terceiros, por ditos amigos, né? Entre aspas, amigos, entre aspas, acabam influenciando, manipulando a mente daquela pessoa. Uma pessoa nascida do Espírito, é impossível alguém conduzi-la a fazer algo que não deve, entrar num caminho errado, porque ela é independente espiritualmente, ou seja, ela só depende do Espírito Santo e de ninguém mais. Ele que dirige a vida dela. Então, assim como o vento, ele tem essa independência, é impossível, com toda a tecnologia que existe hoje, é impossível controlar os ventos, né? Nós sabemos. E ninguém sabe de onde ele está vindo e nem para onde ele vai. Quer dizer, essa unção espiritual é algo maravilhoso. Nós vamos encerrar por aqui o vídeo, vamos somente fazer oração. Ó Senhor, nosso Deus querido, nosso Deus amado, ó Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, meu Pai, por causa do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, Te louvamos porque o Senhor é quem nos guia. Não podemos fazer absolutamente nada se não tivermos a Tua direção, meu Pai, e unidos com todos aqueles que nesse momento oram com a gente. Meu Pai, nós Te pedimos em favor dos que estão sofrendo. Há tantos pedidos que essa pessoa precisa fazer a Ti, Senhor. É a mãe que sofre por causa do seu filho que está nas drogas, o seu filho que está, meu Deus, de repente desaparecido. Meu Deus, é aquele que se encontra desempregado, nada tem dado certo para essa pessoa, as portas se encontram fechadas. Então, que se abram portas, meu Deus, que traga-se a solução, meu Pai, para a vida desse rapaz que se encontra nas drogas. Há muitas pessoas, meu Deus, que têm sofrido muito por causa de uma doença que não tem cura. Essa pessoa está cansada de tantos medicamentos, de tanto, meu Deus, ir ao hospital, de fazer exames, mas não existe uma palavra de esperança para ela, meu Deus, do médico. Mas o Senhor Jesus é o médico dos médicos, então cura, Senhor. Eu te peço,
em favor de todos que oram com a gente, independente dos problemas, independente do qualquer que seja a situação que essa pessoa está vivendo. Uma coisa nós sabemos, o Senhor tem poder para mudar essa situação. Então, traga a resposta em oração. Que essa oração nesse momento, meu Pai, ela venha chegar até o teu trono e que haja resposta. Consagra, meu Deus, esse copo com água. Abençoa para que no momento que essa pessoa beber dessa água, ela seja então iluminada. Seja o teu Espírito agindo, trazendo cura, trazendo resposta, trazendo restauração e libertação para a vida de cada um. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos então beber do copo com água e nós sabemos que tudo que fazemos com fé dá certo, tá? Qualquer que seja o problema que você está enfrentando, beba dessa água com a certeza, com a segurança de que o Senhor Jesus já está abençoando. Amém. Graças a Deus, nós vamos então chegando ao final desse vídeo e que nós estamos nos preparando para a eternidade e sem o Espírito Santo, é claro, a gente não tem nenhuma condição de chegar lá, tá? Você que deseja a sua salvação, a sua libertação, uma vida com Deus, participe sempre desses vídeos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Mais uma vez te peço que você curta o vídeo para ajudar que esse canal possa crescer e também eu te peço que você compartilhe com seus amigos e também como você inscreva no nosso canal, tá bom? Para dar uma força e que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.